Seja bem-vindo à Nova Jerusalém Ilha. Sinta-se à vontade para adorar a Deus conosco. Antes do nosso culto começar, nos conheça um pouco mais. A Nova Jerusalém tem como missão levar o amor de Deus a toda criatura. Juntos queremos promover a grande comissão que o Senhor nos deixou, fazer discípulos em todas as nações, dedicando-se às vidas através do evangelismo estratégico. A nossa visão é ser uma igreja que reflete a imagem de Jesus, levando amor e servindo como Jesus nos ensinou, acolhendo a todas as pessoas. Buscamos forjar os nossos valores baseados no caráter de Cristo. Amor, santidade, unidade, consagração, discipulado, esses são os nossos valores. Queremos ser referência dentro e fora da igreja, assim como Jesus nos ensinou. Essa é a Nova Jerusalém Ilha. Seja bem-vindo! A paz do Senhor, irmãos, estamos aqui mais uma vez na nossa escola bíblica dominical, domingo pela manhã, para buscar a presença de Deus e buscar maior conhecimento. Estou aqui com o pastor Rômulo, estou aqui com o diácono Vitor e nós vamos falar hoje sobre o livro de Gálatas, a justificação pela fé e não pelas obras. Eu queria já cumprimentar o Vitor. Que nós possamos nessa manhã aprender mais de Deus, então já fica com a sua Bíblia aberta, pega seu caderninho, sua caneta, faça suas anotações, divulga já esse vídeo, chama o teu irmão, acorda a sua família e vamos aprender da parte do Senhor, amém? Amém. E aqui o pastor Rômulo. Bom dia, pastor. Bom dia, queridos, que essa manhã seja uma manhã de reflexão acerca da palavra de Deus, que você possa, vou endossar o que o diácono Vitor falou, você possa acordar aí seu familiar que perdeu o horário da escola dominical e que possamos ser enriquecidos com o que vai ser dito aqui. Amém? Amém. Então eu quero ler livro de Gálatas, capítulo 1, versículos 6, 7 e 8. Preste atenção, que coisa forte. A inconstância dos Gálatas. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja salvação. Então, já começando, eu quero dizer para vocês o seguinte, que se a mensagem ensinada através de pregações, de cânticos, de evangelização, não exaltar a graça maravilhosa de Jesus Cristo, é maldição. Nós queremos falar sobre as influências religiosas que as igrejas têm sofrido e que têm provocado heresia. No passado, a igreja primitiva ela era influenciada pelo judaísmo. E a igreja contemporânea, nós vemos que ela também está recebendo muitas influências. E eu queria começar já com o diácono Vitor. Você acha que a igreja contemporânea, a igreja dos nossos dias, ela recebe influências de outras fontes e que isso pode prejudicar na salvação das pessoas? Com certeza, né? Nós podemos ver em diversos lugares, na igreja,
no povo evangélico, mesmo em igrejas que não têm o costume judaizantes, as pessoas acabam criando para si uma situação onde Deus só vai falar com ela se ela fizer determinada coisa. Ela cria artifícios, vou colocar dessa forma, cria uma bengala para que ela alcance aquilo que Deus tem para a vida dela. Quando nós vemos, e através principalmente da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, que tudo o que Jesus fez, a nossa fé já é suficiente. Não quero dizer que você não tenha que fazer obras, não, mas não depende disso para que você alcance a salvação. As obras, elas evidenciam a sua fé. Sim, as obras são muito importantes. A obra é importante, fazer a obra é importante, mas ela não é o principal. Ela não substitui a nossa fé, ela não substitui aquilo que Cristo fez por nós na cruz. Bom, olha só, a igreja primitiva, ela era influenciada pelo judaísmo. Mestres cristãos judaizantes, ou seja, eles passaram pelas águas, eles reconheceram Jesus como Salvador, mas continuava seguindo os rudimentos da lei. E eles ensinavam que os novos convertidos gentios precisavam se circuncidar e também cumprir a lei para serem salvos. Então o apóstolo Paulo, ele combatia, e essa carta exatamente é um combate a essas doutrinas hereges, porque ele garante que os cristãos não dependem da lei para desfrutar da salvação que é completa. Em Cristo somos justificados pela fé, somos adotados gratuitamente, graciosamente como filhos, renovados pelo batismo do novo nascimento e feitos herdeiros segundo as promessas a Abraão. E eu queria falar com o pastor Rômulo. Existem muitas pessoas hoje, pastor Rômulo, que às vezes nem lembra de Jesus. Ele lembra do jejum, ele lembra do monte, e existem pessoas até que vão para a cachoeira para poder fazer trabalhos para chamar a atenção de Deus. O que você não acha que isso é anátema, é maldição? Não só acho, como tenho certeza, pastora, porque, entenda bem, esses cristãos judaizantes que estavam inseridos na igreja da Galácia, estavam influenciando os Gálatas, eles eram transtornadores, eles transtornavam o evangelho de Cristo, dificultando o acesso a esses cristãos ao próprio Cristo, coisa que Jesus não fez em nenhum momento. Ele facilitou, porque a graça, ela vinha através da presença de Jesus, através do Evangelho. Nós hoje, pastora, nós não temos que acrescentar nada ao Evangelho. O Evangelho ele já está completo e pronto. A Bíblia até fala que maldito é aquele que acrescenta alguma coisa ao Evangelho. Então é necessário que nós vejamos o Evangelho genuíno e sigamos esse Evangelho genuíno. Porque, pastora Vitor, entenda uma coisa, lendo esses versículos, lendo essa carta aos Gálatas, eu entendi que é muito mais difícil você seguir a lei do que seguir a graça. É muito mais difícil você cumprir a lei. Porque Sim. A graça do Evangelho, a graça que o Evangelho nos traz, ela nos facilita a estar com Jesus. Hoje você não precisa estar em cachoeiras, você não precisa estar no monte, muito embora eu goste de ir ao monte, tá? Eu acho que é um lugar que você se isola para você falar com Deus, mas não é uma regra. A regra é entrar no seu quarto, fechar a porta do seu quarto e ali o Senhor falará contigo em secreto. É a privacidade. Exatamente. Sim, e é importante isso que está sendo falado, essa questão que pessoas ainda vão para cachoeiras ou vai para um monte, nada contra, como o pastor Rômulo falou, a gente sempre tem o costume aqui, próximo da nossa região na ilha, aqui em Tubiacanga, né? Tem um lugar que já é conhecido do povo evangélico para orar, nada contra, mas isso não pode
ser um impedimento para que quando você não tem essa oportunidade de você buscar a presença de Deus. Tem gente que infelizmente hoje ainda acha que você só pode ser batizado se você estiver no monte. Ah, você não consegue ser batizado? Vou te levar no monte que lá você vai ser batizado. Por quê? Por que a gente não pode ser batizado na nossa casa buscando o Espírito Santo de Deus? E eu vejo que isso tem feito com que o povo de Deus, com que a igreja, no âmbito geral, tem se prendido em algumas questões que impede que o Espírito Santo trabalhe, né? Tá fazendo com que um homem trabalhe. Não, é aquilo que o homem está determinando e aquilo que o Senhor falou, que a gente não precisa acrescentar, como a pastora leu no início, o que o Paulo falou, isso é anátema. A Bíblia já está completa, basta a gente ler, interpretar e viver ela. Não precisa mais inventar nada, né? E eu vejo Gálatas como aquele documento que a princesa Isabel assinou, a Lei Áurea, né? É uma libertação. Você não tem, a lei não está mais sob, nós não estamos mais sob uma condição de lei, estamos sob uma condição de graça. Né? E eu sei que isso gera uma crise dentro de nós, porque a gente vive num ambiente, num mundo meritocrático, onde você merece por aquilo que você faz, e não porque você merece porque eu te amo. Né? Nós recebemos uma herança, né, que é exatamente da Igreja Católica. Você precisa pagar penitências, você precisa comprar um pedacinho do céu, você precisa merecer, elas precisam quase que se autoflagelar para conseguir a salvação, e isso não é bíblico. A palavra de Deus diz: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. A condição é crer, e quem vive com Cristo vive numa graça que é limitada pelo amor de Deus. A gente não vive solto por aí, né? Para poder encontrar o favor de Deus, ou então, porque eu vivo na graça, não preciso me prender a nada. As pessoas nós temos o costume de usar algumas palavras e fazer com que essa palavra perca um pouco sentido. Então a gente tem o costume de falar que a gente precisa fazer um sacrifício para alcançar algo de Deus. Mas Jesus já fez o sacrifício e só a Ele já basta. Mas a palavra diz que o reino de Deus é tomado por esforço. Nós precisamos nos esforçar, nós precisamos estar ligados. Exatamente. É o famoso vai ter com a formiga preguiçoso, é você levantar, é você trabalhar. Sacrifício você não necessita fazer, mas você não vai ficar relaxadão. E Hebreus, eu até separei aqui, o único sacrifício que Deus recebe de nós. Hebreus 13:15 diz assim: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Esse é o sacrifício que Ele quer de nós. Então, continuando, de que lei nós estamos falando? Que lei é essa que o povo se deixava cativar? A lei de Moisés, que tinha que se circuncidar para fazer parte da família de Abraão, que tinha que cumprir as 3 leis, tabernáculo, Pentecoste e festa de pães asmos. E nós temos visto isso hoje nos nossos dias, pessoas trazendo esses rudimentos judaicos para dentro da casa de Deus. Quando a gente se prende à lei, a gente acaba perdendo a salvação. Por quê? Porque a lei, ela não salva. A lei condena. Deus deu a lei só para o homem saber o que agradava a ele ou não. Então, pastor Rômulo, compreender que a salvação vem de graça, vem pela graça, por meio de Jesus Cristo, e recebida pela fé, traz libertação. Então você sabe que não são as tuas obras, não são méritos teus estar no céu. Exatamente. Eu aprendi ao longo da caminhada aí que o preço pela salvação ele foi pago, mas o preço para nós nos mantermos irrepreensíveis nós temos que pagar a cada dia.
E a lei ela aprisiona. Ela dá uma falsa sensação, pastora, de pertencimento. É uma falsa sensação. Porque se você vai ao monte, você faz parte do grupo que vai ao monte e alcança os favores. Se você, sei lá, vai à cachoeira, você foi à cachoeira e no domingo você vai ser mencionado no púlpito, porque você foi à cachoeira e Deus falou com você lá, te deu a revelação lá. Só que Deus não precisa disso, como foi falado. Deus ele precisa de um coração quebrantado, um espírito contrito, porque Ele não rejeita. Se você chegar e se arrepender dos seus pecados, receber Jesus como Salvador e manter o seu coração, o seu espírito contrito e o seu coração quebrantado, pronto, já fez todos os entre aspas, rituais para que Deus possa falar com você. E Deus ele sonda o teu coração, fala com você face a face e te dá a revelação necessária para aquele momento. Então, os rudimentos da lei, eles aprisionam, como eu falei antes, eles dão muito mais trabalho de ser cumprido do que a própria graça, do que o próprio evangelho do Senhor. Então, quando a gente fala em lei e viver em graça, nós estamos não mais nos prendendo somente aos rudimentos das leis mosaicas, mas a costumes. A costume. Hoje ninguém se circuncida. Coloca um irmão para poder circuncidar, que ele vai gritar e vai pular fora. Mas existem outras leis, outros dogmas que foram criados dentro da igreja, que colocaram as pessoas dentro de um caixote. Eu mesmo vivi a minha vida inteira dentro de um caixote. Eu não podia, olha, meu pai, minha mãe foram excluídos da comunhão, afastados da comunhão da ceia, porque meu pai não foi de chapéu e porque minha mãe mostrou o cotovelo. O que é isso, Vitor? Nós sabemos que o Evangelho dificulta o acesso a Cristo. A gente sabe que o Evangelho veio por homens que vieram da Europa com costumes de uma vestimenta própria do ambiente deles, para o inverno. E nós moramos no Brasil. Não quer dizer que nós vamos chegar aqui como se estivesse indo para a praia. Só que, há alguns anos atrás, a roupa do crente, do cristão, era terno e gravata. Não usou terno e gravata, você não estava na presença de Deus. Não está apto. Mas ainda tem igreja assim. Aí ainda tem. Eu queria lembrar de um fato. Quando o Sérgio vai comigo em programações, que ele vai esporte, quando ele vai de terno, ele senta no púlpito. Quando ele não vai, ele não senta. Sim. Eu lembro de uma vez que nós fomos... eu acompanhei numa programação em Fortaleza e nós encontramos um casal, um pastor e uma cantora, não vou falar o nome por ética, mas eles falaram lá que numa programação que eles foram, ele seria o pregador, só que mudaram o pregador da noite porque ele chegou no aeroporto de calça jeans. Ele não estava indo na igreja. Ele sempre teve o costume de usar terno e gravata para ir à igreja, mas ele viajou de calça jeans e de camiseta. Só quem fica nos aeroportos sabe como não é legal ficar para cima e para baixo em aeroporto, é desconfortável. Ele usou uma roupa mais confortável, para aquela igreja ele não serve, porque ele usou calça jeans. Então são os costumes que estão, e ainda existe alguns deles ainda nos dias de hoje, infelizmente. E é isso que a gente quer deixar bem claro aqui. O tema da carta aos Gálatas é: sou justificado pela graça de Cristo e recebo esta graça pela fé. E o único que pode me salvar é Jesus Cristo. Se nós começarmos a nos apoiar nesses costumes e usos, Jesus morreu em vão. A minha salvação está totalmente pautada no sacrifício de Jesus. E uma coisa interessante é que o apóstolo Paulo, depois que ele se converteu, ele levou 3 anos sozinho para receber revelações de Deus. Depois, então, ele vem a Jerusalém procurar Pedro, para conversar com Pedro. E o único que ele vê, além de Pedro, é Tiago. E volta
para o lugar onde ele estava. E ficou 14 anos no deserto da Arábia, para receber de Deus as revelações. Aí ele escreve aqui, no capítulo 1, do 1 até o 24, ele diz que ele não procurou os apóstolos para que as doutrinas que ele ia pregar não estivesse apoiado nos apóstolos, mas só em Cristo. A coisa mais linda que eu vejo no apóstolo Paulo é que a mensagem dele não é adulterada, não é misturada com a ideia do homem. Ele recebeu de Deus, e mais, quando 14 anos depois, ou seja, 17 anos depois, ele volta para procurar Pedro, Tiago e João para poder falar sobre o apostolado aos gentios, ele estava disposto até a romper com a igreja de Jerusalém, se insistissem que ele cumprisse a lei. Não é forte isso, pastor Rômulo? Inclusive, pastora, o versículo 6, o primeiro versículo... Ele não abre mão da graça, e eu queria que você dissesse, também não abro mão da graça. A minha salvação não está pautada nos meus méritos, mas no de Jesus. Exatamente. E o apóstolo Paulo, no versículo 6, no capítulo 1, versículo 6, ele fala que ficou admirado que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça, ou seja... O apóstolo Paulo já tinha ensinado o evangelho. Ele não traz nada novo nessa epístola aos Gálatas. Ele traz o que ele já tinha falado. Ele precisou retornar aos Gálatas para que essas heresias fossem deixadas de lado. E o apóstolo Paulo, a pastora falou muito bem que ele ficou no deserto. O apóstolo Paulo ele era irrepreensível na cultura judaica. Ele era considerado aos mais antigos. As pessoas da idade dele não tinham conhecimento, o doutrinamento que ele tinha na idade dele. E ele se destacava pelo conhecimento, pela postura, pela fidelidade àqueles preceitos. Então ele achava uma afronta ele conservar aquilo que aprisionava em detrimento do evangelho. Então ele ficou lá, o tempo foi necessário no deserto, para que ele fizesse ali vamos dizer assim, um detox espiritual, né? Tirasse aqueles rudimentos da lei, para que ele ficasse puro, vamos dizer assim, né? Para que ele ficasse mesmo, totalmente livre para seguir o evangelho. Ele estava totalmente intoxicado pela doutrina judaizante. E, inclusive, ele fica 17 anos recebendo de Deus, porque ele mesmo diz: o que recebi do Senhor eu vos entreguei. E hoje, Vitor, a gente vê pessoas que aceitaram a Jesus ontem, hoje já são pastores. Pessoas que saíram da cadeia ontem e hoje já são pastores. Como é que pode um negócio desse? É bem complicado, né? Essa questão, porque pessoas que falam que têm o dom da palavra, não palavra, Bíblia, mas de falar, fala bonito, elas rapidamente ocupam posições que não deveriam ocupar, porque, como nós estamos falando em relação a obras e fé, a gente acaba analisando o exterior. Então, ele fala bem, ele se porta bem, ele se veste bem, ele está pronto. E quando, na verdade, e aí é um detalhe que ele passou 14 anos afastado para poder receber do Senhor, e nas cartas diversas vezes ele fala porque recebi do Senhor, é diferente do que a gente estava falando em que eu preciso ir para o monte, que eu preciso ir para não sei aonde, eu preciso ir para a cachoeira. Não, isso é um propósito que ele fez, que muda totalmente a questão de que eu estou indo lá para receber. Não, eu estou indo lá para que, usou essa expressão detox, né? Eu vou fazer essa dieta, eu vou me esvaziar daquilo que eu tenho de rudimentos, que eu tenho lei, para que o que o Senhor está me enviando, para o que o Senhor está me mostrando, esteja dentro de mim, para que depois eu possa passar aquilo que é Cristo. Então, uma pessoa, não quero colocar regras e parâmetros, mas é difícil realmente entender uma pessoa que passou 30, 40 anos numa vida perversa, de adultérios e de tantas outras coisas, de roubos, de corrupção, de mentiras, de tantas outras coisas,
em 2 anos esteja liderando uma igreja. Ele ainda tem muito rudimento humano. A gente sabe disso. A gente sabe disso. Mas, hoje, com perdão a todos que praticam essa profissão, hoje até mesmo coaches se tornam pastores porque se expressam bem, colocam então bem. se confunde mentoria, coach, acompanhamento com pastorado, são coisas totalmente diferentes. Quer dizer que essa pessoa não pode pregar? Não, não é isso, mas é diferente você ser o pastor de uma igreja, onde nós aprendemos nas aulas anteriores que eles estão na palma da mão do Senhor e eles vão ser cobrados por isso, porque eles têm um rebanho a conduzir. Exatamente. E é interessante, eu quero até ler capítulo 1, o versículo 10 até o 17, porque Vitor e pastor Rômulo, o apóstolo Paulo teve o seu apostolado, seu ministério apostólico quase que posto em xeque, porque ele não aceitava o que os mestres judaizantes estavam fazendo dentro da igreja, e mais, Pedro, Tiago, João estavam vendo o que esses mestres estavam fazendo e não estavam falando nada. Então Paulo chegava rasgando, porque ele tinha uma personalidade mais contundente, mais forte. Se ele visse alguma coisa que ele não concordasse, ele falava mesmo, né? Ele chamou a atenção de Pedro na presença de todos. Nós vamos falar sobre isso, né? Mas o que aconteceu? Os mestres judaizantes, aqueles que aceitaram a Jesus, mas continuaram com as práticas da lei, eles estavam querendo tirar Paulo da jogada. Então, a partir do versículo 10, ele vai defender o seu ministério. Olha que coisa linda. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens? Do tipo, não estou nem aí porque que vocês estão falando, eu não fui chamado por homem. Ou procuro agradar a homens? Se eu agradasse a homens, eu não seria servo de Cristo. Olha que coisa forte. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava, e na minha nação, quanto ao judaísmo, eu me avantajava, como disse o pastor Rômulo, ele era melhor do que todo mundo. E há muitos da minha idade sendo extremamente zeloso da tradição dos meus pais. Quando, porém, olha que coisa linda, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve a revelar seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença. Eu não consultei carne e sangue, nem fui para Jerusalém para os que eram apóstolos antes de mim, mas eu parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Ou seja, a mensagem que eu estou pregando não é invenção humana. É genuína, é pura. É genuína. Veio do trono da graça do Senhor. E eu queria fazer um adendo aqui, pastora, no versículo 10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? O apóstolo Paulo, ele era inteiramente guiado pelo Senhor. Existem muitas pessoas... Há um contraponto aqui, pastora. Porque existem muitas pessoas que hoje se rebelam e saem debaixo da orientação pastoral, saem debaixo de tudo, e usam esse pretexto aqui, esse texto fora de contexto, para não seguir as ordenanças de Deus dadas pelo pastor. Então é bom fazer um contraponto nisso, porque o pastor fala, não me agradou, eu não sirvo a homem. Eu não sirvo a homem. Então, o apóstolo Paulo, ele estava inteiramente guiado por Deus. Ele estava recebendo a revelação de Deus. Ele julgou, a Bíblia fala que ele julgou como esterco o conhecimento que ele tinha e ele recebeu a nova revelação do Senhor. O apóstolo Paulo foi orientado por Deus,
foi exortado por Deus, creio eu, lá no deserto da Arábia. Ele passou muito tempo. Deus só não falou coisas boas, melzinho para ele. Deus também puxou a orelha dele. Então ele foi preparado para isso, né? Ele não saiu, vou sair da presença de Deus porque Deus falou alguma coisa que eu não gostasse. Não. Então há um contraponto nesse versículo. Eu já vi muitas pessoas usando esse versículo para, não, o pastor falou uma coisa que eu não gosto, então eu vou mudar de igreja. Não use isso como pretexto. A palavra de Deus, ela é pura. O apóstolo Paulo, ele foi realmente irrepreensível, e nós temos que seguir a graça, sim, mas não usando alguns textos para desvirtuar essa graça. Muito bem posicionado, bem colocada a sua palavra, porque é verdade. Tem pessoas que usam desse texto para dizer, não estou preso a homem nenhum. Só que olha bem para você e olha bem para o apóstolo Paulo. Aqui, Deus deu para ele um apostolado aos gentios. E para Pedro, Deus deu um apostolado aos judeus. O apóstolo Pedro, inclusive, foi à casa de Cornélios, e ali ele recebeu, ele tinha recebido uma revelação, uma visão de um lençol, onde tinha carnes, tinha animais ali que pela lei era proibido comer, e Pedro diz para Deus, não vou comer porque é impuro. E Deus diz para ele, não chame impuro aquilo que o Senhor purificou. Mas o apóstolo Pedro sempre teve esse probleminha. Esse negócio de acabar de vez com o problema de ter que circuncidar todo mundo, só mesmo lá para o capítulo 15 de Atos, né, quando ele se converte de verdade em Jerusalém, quando ele se converte de fato. Que é deixar realmente todo o histórico religioso, como a gente gosta de falar, a gente tem usado muito isso, religioso. A gente percebe que o apóstolo Paulo, ele passou 14 anos para poder se libertar, 14 anos isolado. E Pedro vivia dentro do... O capítulo 2 fala 14 anos, mas ele já tinha ficado 3 anos aqui, no capítulo 1, versículo 18. Então, decorrido 3 anos... 3 anos que ele, de convertido, né? Tem 3 anos de convertido e tem 14 anos que ele volta para Jerusalém pela segunda vez. Então, ao todo, Vitor... 17 anos. Caramba! E foram 17 anos que ele, antes disso, ele conhecia muito a lei, ele conhecia a ponto de que ele perseguia... Decorado. Na verdade, ele perseguia os cristãos porque os cristãos não seguiam aquilo que ele achava que era o correto. Então, imagina a crise na cabeça de Paulo. É a crise que a gente passa em alguns momentos em ver que eu não preciso fazer nada, a graça me alcançou, a graça te alcançou, o Senhor te ama, Ele morreu na cruz por você e basta você ter a fé a ponto de confessar que Jesus Cristo é o teu Deus e você vai ser salvo. E ele passou a vida toda dele dizendo e matando cristãos, porque para você ser salvo, você tinha que matar, sacrificar animais, você tinha que ser circuncidado, você tinha que fazer isso, aquilo, outro. Então, foram 17 anos no total para que isso mude, para que essa chave pudesse virar. Realmente, eu quero falar diretamente com você, querido, realmente em algum momento pode ser muito difícil. É muito difícil aceitar a graça. Essa graça maravilhosa de Jesus é difícil de compreender, é muito difícil. Mas tenha na sua cabeça uma coisa, essa graça te alcançou. E a graça veio para te libertar, não para te prender. Não para que você fique preso a rudimentos, preso a leis, preso a ritos, rituais, religiosidade. A gente veio falando muito durante, principalmente esse período que a gente não podia estar na casa do Senhor, não podia vir para o templo. E aí, vamos deixar de adorar o Senhor? Não, porque nós somos livres para adorar ao Senhor. A graça nos libertou, o véu se rasgou de cima a baixo. Jesus veio e deu um basta. Não, agora a minha graça te basta. O meu sangue foi derramado e mais nada precisa. Pastor, é a graça. Uma coisa que a gente precisa, que eu ouvi no Vitor falar, eu comecei a pensar aqui, a igreja, sobretudo a igreja brasileira,
A igreja brasileira ela precisa criar raízes no evangelho, de fato. Existiu um movimento aí, há uns anos atrás, que devastou as igrejas. Ela entrou nas igrejas de uma forma... Eu não vou falar o nome do movimento por ética, mas você só era convertido depois que tu ia a um determinado lugar. Aí eu tive um encontro. E o que acontecia? Não posso falar. O evangelho ele não pode ser secreto. O evangelho ele tem que ser público. Então a igreja brasileira, sobretudo, ela precisa criar raízes no evangelho. Porque qualquer vento de doutrina que vem, ele consegue alcançar os nossos púlpitos, infelizmente. O apóstolo Paulo, quando eu falei que ele era irrepreensível, ele era pecador como nós. O único que pisou na terra e não teve pecado, que a Bíblia fala, foi o próprio Senhor Jesus. Porque o resto... Mas ele era um homem zeloso. Ele era zeloso com o judaísmo e depois ele foi muito mais zeloso com o evangelho de Jesus. Então nós precisamos alcançar, nós precisamos criar essas raízes, pastor. Nós precisamos mergulhar na palavra de Deus, escrever verdadeiramente a palavra de Deus na tábua do nosso coração, porque aí sim nós vamos ser libertos de fato, de verdade. É o que ele mesmo, o apóstolo Paulo diz, né? Eu já estou crucificado em Cristo, já não vivo mais eu, já não vivo mais a lei que habitava em mim, já não vivo mais as minhas convicções, vivo em Cristo. Então, essa sua colocação é muito interessante porque parece que é segredo, né? E veio realmente a gente vive muito de épocas. Teve a época dos encontros, a época das células, a época disso. Sempre tem uma época que parece que vai ditando como é o Evangelho. O Evangelho é a palavra. Simples. Né? E aí era um segredo. Poxa, você só alcança a salvação se você fizer... Se você participar dessa situação. Tá, mas como é que é? Não posso falar. Como? Que evangelho é esse que você não pode falar? O evangelho que habita em nós nos dá vontade de falar o tempo todo dele, né? Então, que evangelho é esse que está dentro de nós, que a gente tem vontade de falar para todo mundo, que o evangelho é a boa nova? Imagina, nos dias de hoje, na quarentena que nós estamos vivendo, todo mundo isolado, eu não vou te falar o que pode mudar a sua vida, o que vai te levar à salvação, se você não for comigo no encontro. E aí a gente já condiciona novamente a lei. Só no encontro você é salvo. Só no encontro você... O que Cristo fez, o problema é dele, é no encontro. Irmãos... Por isso que nós estamos aqui, e eu peço a você que curta essa live. Curta o nosso canal, ative aí o sininho, divulgue isso o máximo possível. Compartilha. Aliás, Vitor, pastor se inscreve no nosso canal. Eu estou recebendo várias mensagens de pessoas que estão assistindo as nossas lives, estão sendo muito edificadas. Por quê? Porque hoje em dia, pouco se fala sobre isso. Quanto mais a pessoa for ignorante nos assuntos, mais poder as autoridades têm sobre você. É por isso que a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se tem uma coisa que o apóstolo Paulo, ele não abriu mão, foi da revelação que ele recebeu de Deus. Inclusive lá em Coríntios 12, ele diz que ele conheceu um homem, se no espírito ou fora da carne não sei, mas que foi ao terceiro céu e recebeu revelações inefáveis que aos homens não dá para contar. Então é um homem que não é qualquer um que abre uma portinha ali na esquina e diz que vai abrir um ministério. Esse homem recebeu do Senhor Jesus uma revelação que abriu a salvação, não apenas para judeu, mas também para gentio. Olha que maravilha. Vamos fechar esse bloquinho aqui e no domingo que vem a gente continua. Tá gostoso, não tá, pastor? Tá gostoso, né, Vitor? E passa muito rápido. Passa muito rápido. Mas deixa eu falar uma coisa. O apóstolo Paulo, ele volta a Jerusalém para conversar com os líderes da igreja e falar com eles sobre esse ministério apostólico aos gentios, porque até então todo mundo achava que a salvação era só para os judeus. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, e a todos quanto receberam, deu-lhes o poder
de serem feitos filhos de Deus. Então agora, o evangelho ele é exposto para toda a raça humana. E Deus escolhe um homem para pregar para os gentios. Aí ele vai para Jerusalém, presta atenção, e leva com ele Barnabé e Tito. Sendo que Tito é um convertido, mas é grego. E o grego não era circuncidado. Então, quando ele chega em Jerusalém, a Bíblia diz que os falsos irmãos, Paulo chama de falsos irmãos, mas são irmãos que dão aula na escola dominical, quer Exato, dizer, na escola sabatina. São os doutores da lei. São os doutores da lei que disseram: eu aceito a Jesus, mas continuaram com os rudimentos da lei. Sabe o que eles fizeram, minha gente? Espreitaram a liberdade de Tito. Como é que a gente pode entender isso? Eles queriam saber se Tito era circuncidado. E para saber que era circuncidado, o que eles fizeram? De repente, bisbilhotaram no banheiro, né? deram uma olhadinha para ver se ele era circuncidado. Olha o absurdo quando uma pessoa é legalista. Eu lembro quando meu pai comprou televisão, e era pecado, ele colocou a televisão atrás da porta do quarto dele, pois uma irmãzinha, esses falsos irmãos, foi na casa do meu pai, deu um jeito de vasculhar e descobrir a televisão atrás da porta. Quer dizer, espreitando a nossa liberdade em Cristo para nos reduzir à escravidão. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo ficou muito aborrecido, não permitiu que ninguém circuncidasse Tito para que o evangelho da graça se mantivesse intacto. Eita, o que você tem a dizer sobre isso? Olha, eu vou usar aqui as palavras de Paulo em Gálatas 5, que ele diz assim: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixares circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. É muito forte. Então ficou bem claro. É explícito. É explícito. Não tem lei, não tem costumes, tem Cristo. Não é baderna, não é bagunça, não é pode tudo, não pode pecar. Nós vamos falar sobre isso no próximo domingo. A liberdade de Cristo tem limite. Tem limite. Né? E em Colossenses está escrito que o fim da lei é Cristo. E eu só lembrei aqui não de uma passagem. Não quer dizer que ele abrogou a lei. Ele não desfez a lei, não, ele cumpriu por nós, porque a gente não teria condição. Porque ele cita o circuncidar, que eu acredito que naquele momento foi o mais absurdo. O mais absurdo. Que provavelmente algumas pessoas foram lá olhar realmente, dar uma verificada para saber se Tito era ou não circuncidado. Só tinha uma forma de fazer isso, eu não preciso falar aqui como foi, porque chega a ser um pouco vergonhoso. Mas isso provavelmente aconteceu. Mas não tem pessoas que, por causa do legalismo, da religiosidade, eles também não espreitam a nossa liberdade? Sim. O que você está comendo, o que você está bebendo, com quem que você está andando, não a é festa o evangelho que você de foi. Cristo, é o evangelho que eu vivo, que eu acho que você tem que viver. Né? E não foi isso que o Paulo fala isso, mas ele fala, porque eu recebi do Senhor e eu vou te entregar. E isso fica muito explícito com aquele jovem rico. Quando ele chega, meu bom mestre, o que eu devo fazer? Jesus fala, honra teu pai e tua mãe, cumpra-se ali aquelas... Não, isso tudo, então, ele chega como se fosse, então, estou tranquilo. Ou seja, justificado pelas suas obras. Estou tranquilo, já cumpro isso tudo. Exatamente. E Jesus fala, então vende tudo que você tem e dá aos pobres. Não, Jesus ainda fala assim, olha, você quer ser perfeito? Quer ser perfeito? Aí ele some. Aí ele vai embora, por quê? E ali você fala mais dele na Bíblia. Ali a gente vê que a lei não é suficiente. Não. Exatamente. E essa espreita que vocês estão falando, só para a gente encerrar, a espreita que vocês estão falando, eu chego para você e falo que você pecou. É bíblico isso? Se eu tiver em alguma transgressão, você me vê. Você pode chegar até mim e eu posso ali, no amor, te exortar. Se você não me ouviu, eu chamo uma testemunha, enfim. Mas eu chego para te exortar.
te espreitar. Será que o Vitor realmente está cumprindo aquilo que os ritos mandam? Mas eu não chego para te dar uma palavra de amor e dizer, Vitor, você é um escolhido de Deus. É muito difícil. Porque quando eu tenho que te falar com amor, é muito mais difícil. Porque eu tenho que exteriorizar o meu coração para você e te provar que eu te amo. Mas para eu te cobrar e falar, não, eu sou um pastor, eu seja lá o que for, eu vou te cobrar por isso, por aquilo. Eu não gosto de rosa, mas para entrar no rede social, você não pode estar de rosa, você tem que estar de azul. Eu inventei algo na minha mente. É muito mais fácil eu falar isso, eu te acusar, eu te apontar o dedo, do que eu olhar para mim mesmo e falar, não, Vitor é como eu, amanhã eu posso estar no erro dele, e eu não vou gostar de ser chamado a atenção dessa forma. Então esse negócio de espreitar é muito forte, é muito significativo mesmo. Então, se eu não vivo na graça, eu posso me tornar escravo de qualquer líder. Fechando, o apóstolo Paulo deixa bem claro que o ministério apostólico para os judeus fica com Pedro, e com relação aos gentios fica com ele. Capítulo 2, versículo 8, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. Domingo que vem nós falaremos sobre esse ministério, esse apostolado no meio dos gentios. Como é que você se comporta quando você quer viver na graça, mas cumprindo rudimentos da lei? A vida vira um inferno, não é verdade? E essa liberdade da graça é a nossa maior responsabilidade. Eita glória! Gente, que aula maravilhosa! Como eu estou edificada, e tenho certeza que você também. Não deixe ninguém colocar cabresto na sua liberdade. Temos liberdade em Cristo Jesus, mas uma liberdade na graça de Deus. Amém? Agora nós vamos ouvir o Vitor, que vai falar sobre o ofertório. Amém. Amados, nós estamos passando por um momento difícil realmente, financeiramente. A nossa nação, o mundo está sofrendo com essa pandemia, sofrendo com isso que foi, com toda essa questão desse vírus. Muitas pessoas perderam emprego, muitas pessoas tiveram seus vencimentos diminuídos, cortaram salários, mas nós temos um Deus que nos supre em tudo. E nós precisamos honrar ao Senhor. E se tem uma forma que nós demonstramos também o nosso amor e a nossa honra ao Senhor, é sendo fiel a Ele em tudo, inclusive nos nossos dízimos e nas nossas ofertas. Então agora vai estar passando para você a conta bancária da igreja, para você, se você desejar fazer um depósito, se você quiser fazer uma transferência, mas já voltamos com os cultos presenciais também. Então, se você quiser vir à noite, trazer o seu dízimo, a sua oferta, venha com alegria, venha com amor. É de forma ordeira, você já tem visto os cuidados que os pastores estão pedindo para comparecer, mas não deixe de honrar ao Senhor com o seu dízimo e com a sua oferta, porque as contas chegam, as contas não param de chegar, o aluguel da igreja, a água, a luz. Quem já veio na igreja, ou você que está acompanhando a live, já viu que a igreja está mudando, nós estamos preparando melhor a casa do Senhor para te receber, e porque é a casa do Senhor. Embora muitos falam que não precisam de igreja, o Senhor estabeleceu a igreja na terra e nós vamos honrar isso até o dia que Ele volte. E para isso Ele te escolheu a manter essa obra. Então, exerça a graça na tua vida, não por lei, não por um mandamento, mas por gratidão, Senhor, dizime e oferta ao Senhor. Amém? Nós estamos fazendo também uma ação social. Então, seja abençoador. Abra a sua carteira, abra a sua vida financeira para abençoar outras pessoas também. Nós estamos fazendo ações, levando alimentos e kits de higiene e vestimentas a moradores de rua, pessoas que estão na rua. Fizemos esse trabalho ontem novamente, distribuímos 100 quentinhas entre Ilha e Bom Sucesso, kits de higiene e vestimenta. Se você puder doar, entre em contato com um desses telefones que está aparecendo para você e faça a sua doação. Se você não puder trazer a igreja, não tem problema. Nos avise e nós vamos até você para coletar.
e também fazemos ação com cestas básicas. Então, querido, aprenda uma coisa: o Senhor, Ele não veio somente para te abençoar, Ele veio te fazer um abençoador. Amém? Deus te abençoe. Amém. Vamos orar agora pelo término. Que bom que você esteve com a gente até agora. Próximo domingo continuaremos com esse assunto, um assunto muito repleto de revelações, onde nós continuaremos aqui falando dessa igreja de Gálatas, dessa carta à igreja de Gálatas que é riquíssima. Amém? Agora eu queria que você dobrasse seus joelhos, se você puder, inclinasse sua cabeça, se você puder, para nós orarmos pelo final, e logo após a pastora Léa vai estar impetrando a bênção apostólica. Senhor, queremos te agradecer, meu Pai, por mais esse domingo de aprendizado na Tua Palavra. Que possamos seguir o Teu Evangelho genuíno e que possamos cumprir o mandamento que diz que nós não devamos seguir nada além do Evangelho. Que possamos estar com a Palavra de Deus gravada na tábua do nosso coração, para que nós não venhamos a pecar contra Ti, Senhor. Que a igreja, que a Imbregigue, que a Nova Jerusalém Ilha, meu Deus, possa estar com raízes, Senhor, na Tua Palavra, no Teu Evangelho, meu Deus. Que o Senhor possa nos livrar de toda heresia, de todo legalismo, Senhor. Que possamos ter o Senhor como alvo e a Tua Palavra como direcionamento. Sendo assim, nós te oramos, sendo assim, nós já te agradecemos, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Deus abençoe.